Olá pessoal, meu nome é Elmo Fernandes. No último encontro aqui eu falei das regras gerais de crase. É possível até que você não tenha assistido. Se você não assistiu, você pode clicar no card que está aí acima e você vai ter toda a crase completa. Olha, está muito bacana porque eu estou sentindo que eu estou convencendo as pessoas que estão assistindo de que não tem segredo para crase, ok? Então as pessoas fazem muita parnafenália em cima disso, mas é tranquilo e eu vou provar você, ok? Então vamos lá, minha gente. Então vamos trabalhar, né? Eu vou falar agora do emprego facultativo da crase, né? E a Lisa, mais uma vez, coopera comigo, coloca aqui uma ilustração bacana, parece muito, não parece, gente? Vamos trabalhar aqui, olha, casos facultativos. O que são casos facultativos? Você pode empregar ou não a crase, ok? Por isso chama facultativo. Você pode empregar ou não a crase. Então o que eu vou fazer? Aqui, ó. Primeiro caso facultativo que eu posso empregar ou não. Diante de pronomes possessivos femininos, minha, tua, sua, nossa, vossa, desde que acompanhados de um substantivo, que é um pronome adjetivo. Como é que é isso, professor? Vamos lá, olha aqui. Refiro-me à sua família. Esse A aqui, eu posso empregar ou não a crase ali. Por quê? Porque aqui eu tenho um pronome possessivo acompanhado de um substantivo. Aí ele é facultativo. Ok? Então, refiro-me à sua família. Então, crase. Agora, veja bem, depois da, quer dizer, é crase ou não crase, né? Porque na verdade eu posso dizer, refiro-me à sua família ou refiro-me, até vou escrever aqui para ficar melhor, refiro-me à sua família aqui sem crase, né? Eu acho bom, interessante isso aqui que a gente coloca. Pronomes possessivos femininos. Refiro-me a meu pai. Não tem crase. Professor, mas meu é um pronome possessivo, mas é masculino. Aqui, gente, há uma ojeriza contra o masculino na crase, né? Só se forem os femininos. Então é a sua aqui sem crase ou a sua com crase, desde que tenha aqui um substantivo. Depois da preposição até, vou até a escola hoje. Olha, eu posso empregar a crase, como aconteceu aqui, posso não empregar a crase. As pessoas dizem, professor, mas a crase não acaba sendo uma preposição? Sim. Mas esse até aqui, nós vamos ter então duas preposições. Não, é porque é um caso especial, ok? Então, vou até a escola, vou até a escola. Tem muita gente que tem dúvida nisso aí. O problema é que se cair numa prova, vou até a escola com crase, muita gente vai pensar assim, não, ué, eu tenho uma preposição ali, mais uma preposição, vou colocar duas preposições aqui, não é? Não tem jeito. Mas eu estou contando para você que não tem problema nenhum. Então é isso aí, viu? Crase, crase primeiro. Facultativo, vamos ver se você vai se lembrar, diante dos pronomes possessivos femininos, que tem um substantivo depois, e depois, não é, da palavra até, ok? Até a sua casa, até a sua fazenda, com crase ou sem crase, e todo mundo acerta e a gente vai continuando a ser feliz. Até diante de horas também. Então, olha aqui, ó. Chegarei ao sítio até às 10 horas. Professor, você falou alguns minutos aqui que teria crase, ó. Chegarei às 10 horas, não é? Então vamos lá aqui, ó. Chegarei às 10 horas. Aí é obrigada a crase. Chegarei às 10 horas, ok? Não teria esse ponto, não, mas só ter o ponto final aqui, porque horas, metros, nada disso tem pontinho, só se tiver no final. Chegarei às 10 horas. Você falou que é obrigatório, professor? É obrigatório, sim. A questão é que se você tiver aqui, ó, até as 10 horas, chegaria até as 10 horas,
essa crase aqui vai ser facultativa. Você pode não usar e você pode usar. E toda hora a gente acaba empregando esse até. Viu? Até às 10 horas eu chego, até às 9 horas, a aula vai até às 10 horas. A gente usa no dia a dia muito. E para efeito de prova também, né? Para quem está se preparando para concursos, é ótimo. Agora, veja esse aqui. Diante de nomes próprios femininos, obedeça a Marta. Marta é um nome de pessoa. Então, eu posso utilizar aqui ou não. Obedeça a Marta com crase ou obedeça a Marta sem crase, porque eu acabei de dizer para você que isso aqui é facultativo. Você usa se você quiser, né? Então, os casos facultativos que nós vimos aqui, só para que você faça uma revisão aqui, é o seguinte, olha, primeiro caso facultativo, nos pronomes femininos, ok? Depois de até, ok? Depois de horas, né? Até de horas aqui, ó, até as tantas horas, até as 10 horas. Né? E então, esse até aqui, diante substantivo, senão fica confundindo, né? Aqui é diante de horas, ok? Diante de nomes próprios femininos, é facultativo, ok? Peço a Maria que volte, peço a Maria que volte com crase, ou peço a Maria que volte sem crase. E estamos conversados. Pessoal, olha, essas dicas que eu dou, sempre tem nas nossas redes sociais, tem várias dicas lá, ok? Eu tenho meu site lá com dicas, eu tenho meu Instagram lá, vá conferindo, por favor, ok? E nós vamos trazendo muita novidade para você, mas vamos continuar nossa aula também. Agora são os casos proibidos, que não tem conversa, proibidos. Olha como é que nós fizemos a sequência. No primeiro vídeo, eu falei dos casos onde existe a crase. Depois, no comecinho aqui, eu falei assim, mas tem esses casos que são facultativos, não é? Lembra deles? Aqui, ó, os pronomes possessivos femininos até diante de substantivos, né? O as depois de até antes de horas, né? Então, e nomes femininos. Agora são os casos proibidos. O primeiro terror da crase são as palavras masculinas, ok? Não existe crase diante masculina. Voltamos a pé. Pé parece que é uma palavra feminina. Não, pé é palavra masculina. É o pé. Machuquei o pé, feri o pé. Não pode ter crase aqui porque é a palavra masculina. Andei a cavalo. Cavalo, todo mundo sabe que cavalo é uma palavra masculina também. Agora eu quero lembrar desse a pé aqui, gente, porque tem gente assim, ó. Eu não falo, professor, vamos voltar a pé, não. Eu falo, vamos voltar de a pé, pelo amor de Deus. Você vai voltar de a bicicleta, de a cavalo, de a carro? Não. Então, vamos voltar a pé. Queremos ir a pé, ok? E nada de a pé. Fica horroroso. Agora tem um caso aqui bem especial. É o tal da crase diante de masculino que às vezes pode ter, né? Estava muito bacana falar só de que não existe crase diante de masculino, mas olha esse caso aqui. Deve-se empregar a crase diante de masculino quando, diante da palavra masculina, denotar a ideia de a maneira ou a moda. Veja bem, a maneira ou a moda. Guarde isso aqui, ó. A maneira ou a moda. Como assim? Alguns intelectuais gostam de falar a Rui Barbosa. O que eu digo aqui? A maneira Rui Barbosa. Rui Barbosa falava bem, de forma eloquente. Então, alguns gostam de falar a maneira Rui Barbosa, com português escorreito, bacana, formal, não é? Então, a maneira Rui Barbosa. Agora, olha o que acontece aqui. Eu posso usar crase se estiver implícita a forma, a maneira. Agora,
Ele usa sapatos a Luís XV. Todo mundo sabe que Luís é uma palavra masculina. Alguém tem dúvida? Luís, é o Luís, não é? Só que eu falo que ele usa sapatos a Luís XV. Ou seja, ele usa sapato à moda Luís XV. A moda Luís XV. Todo mundo sabe que os sapatos da moda Luís XV são aqueles que têm um bico fino, não é, gente? Aqueles bicos finos mesmo. Olha, aqueles que se a mulher der um chute na sua canela com aqueles sapatos ali, você sai mancando, não é? Sai xingando. Aqueles são os sapatos da moda Luís XV, só que homem também pode usar. Tem moda para tudo, não é verdade? Aí tem crase. Ele usa sapatos a moda Luís XV, diante de verbo, é um perigo também. Olha aqui, ó. O atendimento será realizado a partir. A partir, todo mundo sabe que partir é verbo. Então, já que a partir é verbo, não se usa crase diante de verbo em caso nenhum, em situação nenhuma. Aliás, tem umas pessoas que falam assim, fulano de tal, convido para o enlace matrimonial dos seus filhos, fulano, a realizar-se no dia tal. A realizar-se no dia tal. Tem até algumas empresas, algumas gráficas que já tem isso até pronto para você escolher. O problema é que às vezes vem a crase aqui, ó, a realizar-se, assim, fala até a, né? Gente, para ficar bonito ali o convite, o que eu estou querendo dizer a você, que não se pode, em hipótese alguma, empregar crase diante de verbo. Se num convite você colocar ali a crase diante do verbo, não é? A realizar-se no dia tal, o seu casamento já começa errado pelo convite, empregando a crase diante de verbo, tá? É uma brincadeira, viu, gente? Diante de palavras repetidas também. Palavra repetida todo mundo sabe. Aqui, ó, frente a frente não são palavras repetidas? Então, aqui, ó, frente a frente. Cara a cara, enfrentei o cara a cara. Né? E se tiver, por exemplo, lado a lado, aí piorou um pouquinho mais, porque lado já é palavra masculina. Além de ser repetida, lado é masculino, aí é que não tem mesmo, ok? 4. Preposição a diante de palavras no plural. A língua portuguesa me faculta usar às vezes o a diante de plural. Não assisto a cenas de terror. Acaso, sim. Isso se refere a professores, a diretores, a cenas. Só que diante de nenhum desses casos você pode usar crase. A não ser que tivesse um plural. Não assisto às cenas de terror. Embora a gente não diga a, né, só para reforçar para você. Então, não assisto às cenas de terror com crase. Mas o a no singular, como está aqui, e o substantivo plural, não se pode usar. Não vou a festas sem ser convidado. Também o a está diante de festas. Não vou usar, não vou empregar a crase, mas não vou empregar de jeito nenhum mesmo, ok? De jeito nenhum. Olha, gente, palavras masculinas, diante de verbos, diante de palavras repetidas, o a no singular, né? Diante de palavra plural, são os casos proibidos. Você só tem que lembrar disso, por exemplo, se você for prestar uma prova, for escrever para alguém, né? Diante de numerais cardinais. Você sabe que os numerais cardinais são aqueles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, não é? E os ordinais estão na ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto, certo? A diferença dos cardinais para os numerais, para os cardinais para os ordinários é essa. Chegou a 300 o número de candidatos aprovados que estudaram comigo, ok? A 300. Vamos lá. Chegou a 300. 300 é uma palavra que representa um número cardinal. Não posso empregar crase de jeito nenhum. Daqui a 1 hora, olha, 1 hora também, 1 hora.
É hora, professor, mas ao numeral cardinal aí, uma. Então, não se pode empregar a crase diante de uma. Quando eu estava falando em 300, que é um cardinal, também não se pode empregar a crase diante dele, eu me lembrei de dar uma dica também, que não tem a ver nada disso aqui, nada com isso, mas é interessante. Esses pesos que tem 300 gramas, 400 gramas, é masculinos mesmo, viu? 300 gramas, por exemplo, de... O que eu compro 300 gramas? De mussarela. Mussarela com C cedilha, hein? 300 gramas, 500 gramas, 900 gramas. E eu pergunto assim, quanto está o grama de ouro? Não é a grama, não, é o grama. Agora, professor, então não existe a grama? Não existe. A grama com relva, a grama está verde. Tudo bem. Mas em se tratando de peso, é 200, tudo masculinizado. 200 gramas, 300 gramas, 600 gramas, 900 gramas. E vamos continuar. Não existe crase também diante de pronomes. Aí é o seguinte, ó. Refiro-me a essa pessoa. Essa é um pronome demonstrativo. Essa, esta, aquela. Pronome demonstrativo. Já que aqui eu estou diante de um pronome demonstrativo, eu não vou empregar a crase. É só isso. Não vou empregar a crase. Por quê, professor? Por causa do essa. Responderam a ela. Ela também é um pronome pessoal, ou no caso reto, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Diante do pronome eu não vou empregar a crase. É simples assim. Solicito a Vossa Excelência adiante de um pronome aqui de tratamento. Solicito a Vossa Excelência com crase para ficar chique? Nada para ficar errado. Então não se usa crase diante de pronomes num primeiro momento, ok? Tem um pronome lá, ó, a mim, a ela, a ele, aí piorou porque ele é masculino, né? A esta, a essa, não usamos, não empregamos a crase mesmo, ok? Não empregamos a crase. Bem, mas aí tem um detalhezinho aqui, que são os mas da vida, né? As exceções das exceções. É obrigatório o emprego da crase diante dos pronomes de tratamento senhora, senhorita e dona. Refiro-me à senhora professora. Professor, senhora é um pronome de tratamento. Você diz que Vossa Excelência solicita a Vossa Excelência, não pode, a Vossa Senhoria não pode, porque são pronomes. Tudo bem, só que alguém, quando inventou essas regras, diz que diante de senhora, senhorita e dona, eu tenho que usar a crase, embora sejam pronomes. Agora preste atenção no caso aqui. Quanto aos pronomes, tem aquela questão, lembra-se dos pronomes possessivos femininos? Aí é facultativo. Refiro-me à sua casa, refiro-me à sua família, aí é facultativo diante dos pronomes femininos, ok? Diante de casa sem determinante, ou seja, de casa sem um qualificativo dela. Voltei à casa mais cedo. A casa está aqui sem nenhum determinante. Mas olha aqui o que aconteceu, eu voltei à casa de Paulo. Nesse caso aqui, a casa de Paulo, eu coloquei um determinante para a casa. Casa de quem? De Paulo. Nesse caso, eu empreguei a crase. Casa sozinha não pode. Certo? Cheguei à casa mais cedo. Não pode. Cheguei à casa paterna. Cheguei à casa de Elisa mais cedo. Aí eu tenho que colocar, porque tem o determinante. Agora, cheguei à casa cedo. Cedo não é determinante de casa, é advérbio de tempo. Okay? Tem que ter um qualificativo. Casa de Elisa, casa paterna, certo? Casa de Luiz, aí é determinante. Então, nesse caso, se tiver casa com determinante, eu vou empregar a crase. É lógico que depois nós vamos fazer um exercício sobre isso, não é, gente? Eu não posso só ensinar assim, sem que a gente faça também um exercício. É preponderante, né? É fundamentalíssimo. E então,
diante da palavra terra, também sem contrário, né? Aqui é no sentido de terra firme, chão, contrário, oposto a bordo de água. Depois de vários dias no mar, chegamos finalmente à terra. Esse a terra aqui está em oposição à água, está em oposição a bordo, quer ver? Depois de vários dias no mar, eu estava no mar. Olha, gente, desculpe, olha os detalhezinhos para inventar crase. Eu nem precisaria estar falando isso com vocês. Inventam as coisas na vida. No passado, isso aí tem uns 500 anos isso aqui, viu? As pessoas não tinham muito o que fazer, ficavam inventando. Olha que coisa horrível. Depois de vários dias mais, chegamos finalmente à terra, cansados. Porque aqui a terra está em oposição à água. Em oposição a bordo. Estávamos a bordo, chegamos à terra. Mas se essa terra não estiver em oposição à água, simples assim, eu vou empregar a crase. Voltarei à terra de meus pais. Então, aqui, nesse caso, a terra vai ter crase. Cheguei ontem à terra natal. Ok. Nesse caso, tem crase. O problema é se alguém perguntar, e se eu estivesse no mar? Aí, pelo amor de Deus, só o contexto, um texto, alguma coisa, né? Voltarei à terra de meus pais, cheguei ontem à terra natal. Aqui, nesse caso, soltas assim, não estão claras, que estão em oposição à água. Agora, aqui está em oposição. Depois de vários dias no mar, chegamos finalmente à terra. Aí sim está em oposição à água. Essas regritas aqui não atrapalham também a gente aprender crase, não. Né? É só você pensar nesses casos proibidos. Né? Antes de masculino, exceto aquela maneira moda. Antes de verbo não pode ter. Palavras repetidas não pode ter. O A no singular diante de plural não pode ter crase. Não é isso? Diante de casa sem determinante não pode ter crase. Diante de terra em oposição a água não pode ter crase. Diante de pronome não pode ter crase a ela. A essa não pode ter crase, né? Mas diante de senhora é obrigatório. Gente, isso tudo é muito lindo, não tem nada de difícil, não. Ok? Pois é, nós estamos aqui chegando ao final, mas olha, eu não me esqueci da questão dos exercícios, ok? Se você gostou naturalmente das nossas dicas, você vai dar um like aí, ok? Vai se inscrever no nosso canal e olha, interessante, lá na descrição eu vou deixar alguns exercícios sobre tudo isso aqui, sobre crase com os gabaritos, ok? Porque aí você pode acompanhar tudo e nesses gabaritos também nós teremos ali alguns comentários. Muito obrigado a todos e até o próximo encontro, se Deus quiser. Até lá.